É nos espaços urbanos onde se joga, diria, o tudo ou nada neste combate às alterações climáticas. As cidades têm um papel muito relevante. Em primeiro lugar, porque são responsáveis por 75% das emissões dos gases de efeito de estufa, apesar de ocupar apenas 3% do território do planeta. Nós somos um agente, operamos nas cidades e por isso temos essa responsabilidade de, dentro de uma cidade, estarmos também a contribuir para essa redução de emissão de CO2. O Hotel do Porto, à semelhança dos hotéis do grupo, implementou um conjunto vasto de medidas ambientais com o objetivo máximo de tornar um hotel o máximo eficiente possível a nível energético, das águas e com o mínimo impacto ambiental. É nos aglomerados urbanos, pelo facto de concentrarem a maioria da população, estimando-se que em 2050 seja quase cerca de 70% da população mundial a viver nos espaços urbanos, que se joga efetivamente o tudo ou nada neste combate às alterações climáticas. Primeiro, num processo que é necessário de mitigação, ou seja, criar espaços que de alguma forma, dentro das próprias cidades, possam absorver o carbono emitido. Por outro lado, que consigamos implementar medidas de adaptação também às alterações climáticas, porque independentemente de podermos atingir a neutralidade carbónica em 2050, há efeitos que realmente já não conseguimos travar, nomeadamente na orla costeira, pelo facto de continuar a subir, estimar-se que continua a subir o nível médio do mar. Por isso há aqui um conjunto de impactos e de medidas que são necessárias a implementar. A eficiência energética dos edifícios e o combate à pobreza energética é fundamental. Ter uma melhor condição térmica dos edifícios, uma melhor construção, uma construção mais sustentável, é fundamental para reduzirmos essa pegada. Por outro lado, também cerca de 20% das contribuições para as emissões está na componente da mobilidade e, por isso, ações, soluções de mobilidade ativa e suave são fundamentais, promovendo não só a mobilidade elétrica, mas soluções de mobilidade ciclável e de mobilidade pedonal. Importantíssimo para, no contexto de cidade, conseguirmos diminuir a quantidade de emissões. Em janeiro de 2017, lançamos este projeto com viaturas 100% elétricas e por isso o objetivo foi emitirmos 0% de emissões de CO2 para a atmosfera. É uma experiência de self-drive com viaturas 100% elétricas para turistas internacionais e nacionais e que desejem conhecer uma cidade de uma forma autónoma, de uma forma tecnológica e de uma forma também sustentável. Quem faz uma reserva na Live Electric Tours, que o pode fazer através do nosso website, pode escolher um tour entre 1 hora até 7 horas e fazer o levantamento dessa mesma viatura nas nossas instalações ou num hotel parceiro. Começa esse mesmo tour a conduzir uma viatura de uma forma autónoma e conhece a cidade ao seu ritmo, à sua vontade. É essa a nossa oferta de valor. Os nossos carros são também tecnológicos porque têm internet grátis, qualquer pessoa pode conectar o seu smartphone ao nosso carro. Dispõe de uma câmara live que permite partilhar toda a experiência em direto para as redes sociais, ou seja, quem está lá em casa está a poder também ver e ouvir em direto todo o tour que o seu familiar está a fazer. O turista tem também à sua disposição uma aplicação móvel que é totalmente tecnológica e que tem um assistente virtual de turismo que o permite saber aonde está, tem toda a rota, todo o tour pré-definido e um assistente virtual que diz para onde vai, o que é que está a ver, onde deve parar, etc, etc. Não menos importante, e em alguns casos mesmo a grande fatia, ou a fatia de leão nas emissões, é na área alimentar. E por isso a alteração dos comportamentos, dos hábitos, o facto do consumidor poder optar por produtos sazonais, o facto de ser na restauração e nas unidades hoteleiras
onde também se praticam muito boas práticas, é fundamental usar cada vez mais dietas que de alguma maneira utilizem os produtos tradicionais portugueses, porque desta forma não só estamos a promover aquilo que é nosso, mas também estamos a promover um desenvolvimento sustentável da própria região, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico. O NEIA Porto é uma reabilitação urbana, que também é muito importante a nível ambiental, dizer isso. Era um edifício que já existia, também com uma parte de um monumento abandonado, ou seja, um convento abandonado, que é o Mosteiro de Madre Deus de Monchique. E o que se fez foi, desde o início, então, uma reabilitação urbana. Apostámos muito também na reutilização de materiais que já estavam naquele espaço, madeiras, paredes, telhas. O hotel tem um conjunto de painéis solares térmicos e painéis solares fotovoltaicos para aquecimento das águas e abastecimento energético do nosso edifício. Temos bicicletas gratuitas disponíveis aos hóspedes. Temos um conjunto de soluções para minimizar os consumos energéticos, lâmpadas LED, temos a existência de amenities, o gel e o shampoo nos quartos recarregáveis, reutilização das águas, porque aquela zona do Porto tem umas nascentes de água, utilizamos essa água. A única forma de ter um negócio hoje em dia é termos um negócio responsável, e hoje em dia a responsabilidade passa muito pela parte social, ambiental e económica, e então é um desígnio do topo, é uma opção de topo, termos hotéis sustentáveis que causem o mínimo impacto ambiental, o mínimo consumo de recursos e que tenham um papel positivo na sociedade envolvente, é muito importante. Os investimentos poderão ser considerados inicialmente mais elevados, mas a maior parte das soluções que nós incorporamos no NEIA Porto tem rapidamente um retorno, ou seja, todas as apostas feitas em energias solares, térmica e fotovoltaica, a existência dos LEDs, da domótica, etc., tem realmente um retorno muito rápido a nível económico. Mas, fundamentalmente, é considerarmos que é a única hipótese de gerir um negócio hoje em dia é respeitando a sociedade e o ambiente. A solução passa por o conceito de decoupling, que é criar o divórcio, a separação entre o desenvolvimento do bem-estar e económico e com o menor impacto ambiental. E atingindo isto, apesar de continuarmos a aumentar a concentração da população em cidades, quer nos países desenvolvidos, quer nos países em desenvolvimento, uma tendência que nós, de forma alguma, vamos efetivamente conseguir contrariar, perante as soluções que existem, perante as boas práticas que são inspiradoras também para os países em desenvolvimento, sem dúvida que vamos conseguir atingir aquilo que é os nossos objetivos de manter a humanidade. É claro que há impactos que são irremediáveis, e nomeadamente no que diz respeito à perda da biodiversidade, efetivamente nós estamos a criar impactos que dificilmente conseguimos reparar. Ainda assim, daquilo que possa vir a ser o essencial, vamos conseguir continuar a criar condições para as gerações vindouras viverem com uma boa qualidade de vida e dentro dos limites do planeta Terra.